Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Gabinete RP. Hoje trago aqui um tema na sequência das eleições presidenciais, porque eleições implicam sempre discussão social, discussão política, discussão económica, etc. E eu acho que é importante pensar sobre determinados temas. Acho que não, tenho a certeza que é importante pensar sobre determinados temas. Acredito piamente que um dos nossos graves problemas em Portugal é não pensarmos sobre os temas e não falarmos sobre eles. E estou a falar de dinheiro, de progressão de carreira, de progressão familiar, coesão familiar, desenvolvimento pessoal, falhanços, uh, tudo o que sejam temas que criem divisão, eles devem ser debatidos e devem ser falados. E o que me parece é que nós não conseguimos ter consenso em absolutamente nada, ninguém é consensual, não é? A expressão é antiga. Cristo quer a Cristo não agradou a toda a gente, não, também não vamos ser nós a agradar, isso é certo. Mas dei por mim, naturalmente, porque é o típico em tempo de eleições, a discutir o tema económico e da liberdade individual e do desenvolvimento individual, da distribuição da riqueza, etc. Naturalmente, há quem tenha uma visão mais tendente à progressão individual, outras pessoas têm uma visão mais tendente à redistribuição da riqueza em prol do todo, outros têm aqui um equilíbrio de ideias. E eu acho que é importante falarmos sobre isto, portanto, aqui um curto episódio sobre este tema, porque ele é complexo, mas não precisarei de muito tempo para passar a minha mensagem. Depois de várias conversas e debates, cheguei a uma conclusão que traduz uma frase simples, que é: todos temos a mesma dignidade, mas nem todos temos o mesmo valor. E o que é que eu quero dizer com isto? A dignidade é aquilo que nos confere o direito, que nos confere os direitos fundamentais que toda a gente tem. O direito à vida, o direito a não ser discriminado, o direito à sua integridade física, pronto, enfim, todos os direitos fundamentais que todos temos e que estão constitucionalmente previstos e que, felizmente, a própria Constituição protege numa eventual revisão constitucional. Isso é aquilo que eu considero dignidade. O que nos torna dignos enquanto seres humanos é aquilo que nos permite viver em sociedade e que, muito honestamente, face ao comportamento público que nós vemos vendo de muitas pessoas no dia a dia, parece-me que nós atentamos à dignidade do outro quando temos uma atitude desrespeitosa com o outro. Parece-me tão simples quanto isto. Outra coisa é o valor. E parece-me que o valor já é uma coisa completamente distinta. E parece-me que se nós fizermos uma vida como ela deveria ser feita, o nosso valor vai aumentando, o nosso valor em prol da sociedade, é sempre aqui que eu meço o valor. Eu acho que o valor individual é medido diretamente pelo valor que cada um entrega aos outros. E essa entrega de valor não é entrega de dinheiro, não é quanta riqueza financeira que essa pessoa gera. Porque no final do dia, vamos pensar, o que é que será aqui o valor? O dinheiro é só uma ferramenta, é só uma medida. Mas há outras medidas do valor. O reconhecimento público, não é? Se nós pensarmos em alguém que é super preponderante no desenvolvimento da sua aldeia, vila, ou que seja, e ter o reconhecimento público de todos os seus conterrâneos, essa é uma pessoa que tem um enorme valor que foi reconhecido através de uma moeda, digamos assim, que é o reconhecimento público. Outras pessoas têm o seu valor medido através de dinheiro. Não significa que a medida reflita o real valor das coisas. Tal como eu posso comprar um carro por 20 mil euros e toda a gente dizer que o valor real dele são 10 mil. Tal como eu posso comprar uma casa por meio milhão e toda a gente dizer que o valor real dela são 1 milhão de euros. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? A ideia de que ganhar dinheiro é um problema, e eu aqui vou aos vários níveis, ganhar dinheiro sendo empresário, ganhar dinheiro tendo um melhor cargo numa empresa ou na função pública é indiferente. Ganhar dinheiro através de investimento, por exemplo, investimento imobiliário, se isso me traz um determinado retorno, eu não tenho que necessariamente ver esse meu retorno ser crucificado, porque existem pessoas que não o conseguiram criar. Se me perguntarem,
Há vários fatores que adulteram o sistema? Sim. Há várias questões que adulteram o sistema e que colocam a riqueza, ou seja, colocam a tal moeda nas mãos erradas e de pessoas que não têm tanto valor assim? Sim, é verdade. Mas alguém teve que criar aquela riqueza em algum momento. Ela só ainda não foi canalizada para onde devia. E eu acredito que ao longo de várias gerações esse reagrupamento acontecerá. Uh, mas a verdade é que se nós não formos olhar para estas falhas do sistema, e aqui falhas do sistema, eu acho que tem mais a ver com poder do que propriamente com dinheiro, e também foi uma conversa que tive aqui com pessoas no escritório. A política trouxe-nos até aí. O problema está no poder e não no dinheiro. Portanto, vamos esquecer esses desvios à matriz do valor individual. Se eu, quando tinha 18 anos, trabalhava no Pingo Doce para conseguir pagar os meus estudos e sustentar-me, e hoje lidero um escritório jurídico, à partida, o meu valor, o valor que eu entrego à sociedade e que, portanto, vai medir o meu valor individual, é maior agora do que era quando eu tinha 18 anos. Quanto mais não seja porque, com a criação desta empresa, cria postos de trabalho, alimento famílias, acredito que estou a conseguir construir equipas que vão progredir no tempo e vamos contratar mais pessoas e estamos a ajudar clientes, etc, etc. Tal como as nossas equipas nos ajudam a nós, obviamente, e portanto elas próprias estão a gerar valor e por isso também estão a aumentar o seu valor. É a minha crença que uma pessoa nas nossas empresas no dia de hoje é mais valiosa do que no dia de ontem e será menos valiosa do que no dia de amanhã. É assim que eu vejo as coisas. Ora, nós não podemos ignorar que numa sociedade complexa, diversa, com tanta gente a desempenhar tantas funções diferentes, seja natural que existam pessoas que têm um valor mais baixo, porque exercem uma função que entrega menos valor à comunidade, e outras pessoas que têm um valor mais alto. Um médico cirurgião, que é o único no país que faz um determinado tipo de cirurgia, naturalmente é uma pessoa valiosíssima para a sociedade. Muito mais valiosa do que o Rafael que cozia pão no Pingo Doce. Parece mais ou menos óbvio. Faz sentido eu criticar o dinheiro que aquela pessoa recebe e que é a ferramenta que traduz o seu valor? Pode não traduzir de forma justa. Pode receber demasiado, pode receber de menos. Só que normalmente o conceito de receber demasiado também é um bocadinho subjetivo. Por exemplo, a maioria das pessoas entende que o Primeiro-Ministro recebe demasiado dinheiro. Eu acho que recebe um valor ridículo. Nós só temos um Primeiro-Ministro. Portanto, tendo em conta que só temos uma pessoa que é líder do executivo de um país inteiro e que é o país no qual eu quero viver o resto da minha vida, parece-me um bocado estranho criticar que o Primeiro-Ministro receba 5 ou 6 mil euros. Ai, mas tem ajudas de custo, não sei, se recebesse 50 mil, na minha opinião, era pouco. Por outro lado, se eu tenho muitas pessoas a desempenhar a mesma função e consigo prever que essa função será descontinuada, desvalorizada, o que quer que seja, em detrimento da evolução tecnológica, é natural que o valor dessa pessoa seja mais baixo. A sua dignidade é mais baixa? Não. O Primeiro-Ministro tem mais dignidade do que eu? Não. É óbvio que não. Tem os mesmos direitos fundamentais que eu tenho. Mas tem mais valor do que eu? Claro que tem. Ele é Primeiro-Ministro. Eu sou só mais um solicitador, mais um empresário. Há muitos empresários, há muitos solicitadores. Portanto, no final do dia, este é o meu raciocínio. Eu acho que o nosso valor é bastante diferente e nós temos que reconhecer isto. E num mundo ideal, porque depois aqui entramos num campo mais complexo, parece-me que há pessoas que fazem uma vida mais ou menos crescente e normal, com uma progressão expectável, porque não tiveram nenhum problema a meio do caminho. É um facto. Não houve uma doença, não houve uma jogada arriscada que correu mal, não houve um momento de total desorientação. É um facto, isso é verdade, mas reparem, alguém que teve uma doença e que esteve muito tempo a não conseguir progredir é alguém que vai demorar mais tempo a atingir o valor que gostaria de atingir.
objetivamente, o que é que nós vamos ver? Ora, se nós temos alguém que está, vamos imaginar duas pessoas exatamente iguais, uma que infelizmente esteve afastada daquele trajeto durante 10 anos, a outra já esteve 10 anos naquele trajeto. Ao fim desses 10 anos, qual é que tem mais valor para o ecossistema em que está inserida? A que já lá está. E isto não tem de ser tabu. Nós podemos falar disto abertamente, não tem de ser um tabu. Idealmente, numa sociedade onde não haviam desvios como ah, as diferenças intelectuais, as diferenças familiares, a diferença na falta de vontade ou na vontade de fazer, parece-me que o ideal era nós termos determinados cargos que eram ocupados no início da nossa vida, quando nós ainda estamos a aprender tudo e mais alguma coisa. Portanto, seria lógico que eu começasse a minha vida a trabalhar num trabalho habitualmente chamado trabalho não qualificado, um McDonald's, um Pingo Doce, um Continente, o que for, daí progredir para um trabalho um pouco mais qualificado porque já tenho mais experiência, já consigo se calhar gerir uma equipa no armazém, daí se calhar vou evoluir para um trabalho mais técnico, onde vou ganhar melhor, onde vou ter um trabalho mais destacado e haver esta progressão ao longo da vida. Portanto, parece-me que havia condições para, se todos fôssemos iguais, os mais jovens fazerem os trabalhos menos qualificados, porque à partida de facto têm menos qualificações, e a partir daí vamos evoluindo. Só que o mundo não é assim. Porquê? Porque nós temos evoluções tecnológicas e uma geração mais jovem tende a ter uma maior capacidade de adaptação às evoluções tecnológicas, uma geração mais velha nem por isso. Contra mim falo, tenho 30 anos e já vejo pessoas com 20 com uma total capacidade de se transformar tecnologicamente. Porque as pessoas não são de facto iguais e eu não vou ignorar, não me posso queixar da minha vida porque felizmente tenho tido a sorte do meu lado profissionalmente. Aquilo que eu fiz foi o percurso normal, vim de baixo, não tinha condições financeiras, é um facto, também não passei fome, é verdade, mas não tinha de todo condições financeiras. Fiz o percurso normal, trabalhar desde os 13 anos no verão em lojas de praia, porque tinha que se ganhar dinheiro no verão, é o que é. Chego à faculdade, trabalho no Pingo Doce para pagar os meus estudos. A partir daí vi-me à rasca para conseguir arranjar trabalho, mas consegui arranjar trabalho na minha área. Saio daí, abro o meu escritório e a partir daí o resto é história. Portanto, as coisas foram minimamente progredindo da forma normal. Mas eu nunca faltei ao trabalho quando estive no Pingo Doce. Eu nunca cheguei atrasado que comprometesse a minha equipa. Cheguei atrasado algumas vezes, não vou mentir. Às vezes o carro não pegava, ou eu adormecia, ou o que seja. Mas nunca que comprometesse a minha equipa ou que fosse por uma questão de irresponsabilidade. Quando trabalhei no verão, tinha muitos colegas que iam para a praia à minha frente, porque trabalhava no verão em primeira linha de praia, e era fácil para mim simplesmente pensar, ah pá, que se lixe. As lojas até eram dos meus avós, só que aquela ideia de trabalhar das 8 às 8h30, não é que fosse um trabalho particularmente pesado, reparem, é um trabalho na praia, onde eu estava muitas vezes com os meus amigos, um trabalho relativamente tranquilo, só que tinha que estar ali. Eu considero que pessoas que fazem este tipo de sacrifícios neste tipo de momentos vão adquirindo mais valor do que as outras pessoas que não os fazem. Agora perguntam-me, toda a gente tem que ir trabalhar aos 13 anos para uma loja de praia? Não, não. Podem não ter necessidade nenhuma de trabalhar e se calhar o sacrifício é, em vez de ir 8 horas para a praia, se calhar durante 3 horas estão a estudar qualquer coisa ou a criar qualquer coisa. Se calhar quando estão num supermercado a trabalhar, a ideia de faltar 3 ou 4 vezes porque não se gosta daquele trabalho e as equipas não sei o quê e o chefe não sei o quanto e a empresa que faz os lucros e nhanhanhã, esse tipo de espírito comparado com quem pensa, eu não vou faltar porque a minha responsabilidade é estar lá, independentemente daquilo que eu acho da empresa, parece-me que seja normal que o valor destas duas pessoas seja diferente. Ora, a pessoa que é certinha vai sempre ver o seu valor recompensado? Não. E é aqui que entram todos os outros fatores. A minha capacidade de relacionamento com os outros vai também fazer subir o meu valor. Portanto, eu se sou extraordinário tecnicamente, mas depois não tenho habilidades individuais que me permitam exigir um aumento, falar com os clientes para conseguir trazer mais clientes, trazer ideias para a empresa, etc., vai condicionar o meu valor. Por outro lado, se eu não sou assim tão bom tecnicamente e consigo, através de outro tipo de características, entregar valor ao sítio onde eu estou, pode ser uma associação sem fins lucrativos, pode ser uma empresa, pode ser um partido político, pode ser uma associação de pais ou o que for, eu estou a aumentar o meu valor. E aquilo que eu noto é
nós desistimos de procurar o nosso valor e tentamos arranjar desculpas para não reconhecer porque é que não estamos no ponto onde queríamos estar. Contra mim falo, e tenho feito um trabalho grande nesse aspecto. Acho que é necessário um trabalho de introspeção gigantesco. Tenho muita pena que num país como Portugal seja difícil falar sobre dinheiro, ganhar dinheiro, seja difícil reconhecer que as pessoas têm um valor diferente. Faz muita confusão que numa fábrica com 300 ou 400 trabalhadores a estratégia de aumento de salários seja igual para todos. Não me faz sentido absolutamente nenhum. Que todos sejam aumentados eu compreendo. Que o aumento seja igual para todos é uma coisa que não me faz sentido nenhum, porque eu não acredito que aqueles trabalhadores tenham todos o mesmo valor. Qual é a função do empresário que ganhará mais valor e terá mais valor se conseguir fazer isto? É desenvolver ferramentas que consigam valorizar corretamente os seus trabalhadores. Então, o tema é complexo, mas no final do dia o resumo é este para fechar o episódio. Nós temos todos a mesma dignidade, não temos todos o mesmo valor e não significa que o valor é totalmente subjetivo, não significa que nós estamos a ver o nosso valor a ser reconhecido, certamente não estamos em todos os casos e em muitos casos até temos o valor a ser mais reconhecido do que devia. Quantas pessoas estão por aí a receber salários que não merecem, e significa que há um desalinhamento entre o valor real daquela pessoa e aquilo que a sociedade lhe atribui. É aqui que há uma divergência que tem de ser resolvida. E é isso que tem de ser atacado. Não é a redistribuição do valor de todo, não é atacar a conquista desse valor, não é comparar a evolução de valores com a falta de dignidade de quem não subiu a um determinado nível, porque são coisas muito diferentes. Ok? E é isto que eu gostava de partilhar convosco. É só um pensamento, vale o que vale. E é isto. Dignidade igual para todos, sem dúvida. Até que apercamos. Não coloquei aqui criminosos e malucos que fazem 30 por uma linha. Bem, no fundo são criminosos. Obviamente é possível perdermos a nossa dignidade enquanto seres humanos se atentarmos à dignidade dos outros. Claro que sim. Nem que seja perder uma parte da nossa dignidade com determinados limites. Mas eu acho que valor... esse sim pode ser muito diferente de ser humano para ser humano e não tem de ser um problema, desde que não afeta a nossa dignidade. Foi mais um episódio do Gabinete RP, este mais introspectivo, mas tinha que partilhar convosco porque conversas políticas trazem a conversas sociais absolutamente fascinantes. Obrigado por estarem desse lado e até ao próximo episódio.